Boa noite. Estamos aqui com o professor Marcelo Lambert, historiador, pesquisador e escritor, especialista sobre a cultura maia. Tá? Vamos conhecer mais sobre essa fascinante cultura que veio à tona, infelizmente, por essa especulação de 2012, né, desse fim do mundo, né? Eu particularmente não acredito, professor. Aqui o professor Marcelo, tá? É um prazer, professor. Prazer, boa noite a todos. E eu espero poder colaborar com informação coerente, né? E tirar um pouco esse medo que as pessoas estão em relação a 2012. Não vai acabar o mundo, né? Sob a perspectiva do calendário maia e da civilização maia, não. Positivo, ufa. Bom, vamos lá. Quem eram os maias, professor? Bom, olha, um breve resumo, porque é uma civilização, Peter, muito complexa. Entendi. Né? Eles habitaram a América Central. É mais complexo que nós, professor? Não? Olha, muitas especificidades. Que o Brasil especificamente ou não? Mas assim, eu acredito que os maias, a organização ela é tão complexa no sentido político-social, que é até mais difícil de compreender do que a sociedade hoje. Poxa. Né? Porque, na verdade, a sociedade maia ela tinha muitas abstrações religiosas, filosóficas, e sem dúvida nenhuma isso tem um caráter relevante, né? Positivo. Agora, os maias eles ocuparam a América Central, né? Uma parte da América Central e o sul do México, né? Foi uma civilização que nós temos as primeiras datações por volta de 300 a.C., mas o apogeu, o ápice da civilização foi entre 250 e 900 da nossa era. Tá? Eles desenvolveram uma matemática sensacional em termos de perfeição, uma astronomia que eu posso afirmar quase que perfeita, né? A escrita mais desenvolvida das Américas, portanto, para o seu momento histórico, a desenvolver o zero. Isso já por volta de 250 da nossa era, eles já usavam o zero, sendo que o zero foi aplicado efetivamente na Europa a partir do século XIII. Então, Peter, eu posso afirmar que talvez tenha sido uma das maiores civilizações que a humanidade teve e que o nosso planeta teve. Sensacional. Eu não sabia desse do zero, não, hein? Não, o zero foram eles que desenvolveram e por isso até a ideia do infinito. Os maias já tinham concepção do infinito. Por isso a ideia da circularidade, do calendário, que tem um pouco a ver com 2012. Positivo. Professor, eu sempre tenho uma dúvida, assim, tanto territorial, mas há uma distinção dos astecas, Sim. dos maias e dos incas, né? Sim. Pois eles são similares fisicamente, pelo que a gente vê, ou eu posso estar falando besteira aqui, mas, enfim, nesse aspecto, quais eram as diferenças, enfim, assim, gritantes, assim? Ok, são várias, na verdade, mesmo porque eles habitaram o nosso território, as Américas, em tempos diferentes, né? Os maias, sim, os maias quando eles colapsaram, que foi por volta do ano 900, os astecas não tinham atingido seu apogeu ainda. Os astecas eles vão chegar no seu ápice enquanto império a partir do século XIII e século XIV. Positivo. Quando os espanhóis chegam no 15, 1492, os astecas eles já estavam no nível extremamente desenvolvido do ponto de vista social, político e econômico. Algumas deidades, alguns deuses, tinham algumas semelhanças. No caso dos astecas e maia, um deus chamado Kukulcán, que traduzindo para o português serpente emplumada, e no caso asteca, Quetzalcóatl, que também significa serpente emplumada. Mas a organização social já se difere porque os maias, Peter, eles eram cidades-estado. Então, no ápice, chegaram a ter quase 50 cidades-estado. Ao contrário dos astecas e incas, eles eram um único império. O maior império das Américas foi o Inca, né? Eles dominaram um território enorme, né? Eles tinham um sistema de comunicação, os incas, sensacional, que era um tipo de correio para manter o império unido. Enfim, tem muitas diferenças no tocante à questão religiosa, social e política. Obviamente que a gente não vai ter agora como entrar nas especificidades de cada uma dessas categorias, mas sem dúvida nenhuma são muito diferentes, em tempos também diferentes e infelizmente há muita confusão entre essas três civilizações. Aguça bastante essas informações que você me passa, me dá vontade de perguntar um monte de coisa, eu não tenho tempo para isso, mas é super interessante. Por exemplo, ver esse virtuosismo de cada povo, né, em sua determinada área, né? Eu achei fantástico passar isso para o pessoal que está em casa, né? Me diz uma coisa, qual que era a relação que
que o povo maia, a relação de tempo que existia na civilização maia? Tá. Olha, essa pergunta é muito interessante, muito pertinente. O tempo para eles era sagrado. Entendi. Então eu começo assim te respondendo isso. O tempo para eles, a forma que eles se relacionavam com o tempo era totalmente diferente da maneira que nós nos relacionamos. Principalmente com a nossa cultura ocidentalizada, essa visão do capital, a maneira que o capital hoje nos movimenta, né? Então hoje, teoricamente, a gente é meio que escravo dessa questão do tempo, a gente tem muita dificuldade em administrar e no entanto, para os maias, o tempo primeiro era sempre circular. A circularidade era constante. A nossa sociedade, Peter, observa que é tudo muito retilíneo. O tempo é muito retilíneo. A impressão que nós temos é que nós nascemos e depois morremos. Para os maias, não. Tudo era circular. Tudo havia possibilidade de se repetir. E essa repetição dependia muito do que eu fazia em vida. Percebe? Então, para eles, a morte não existia. E o que nós estamos agora culminando em 2012 é o que nós chamamos de calendário de contagem longa. Provavelmente a data zero desse calendário, quando ele iniciou, foi por volta de 3.113 antes de Cristo, tá? Há divergências acadêmicas em relação a isso também. Pode ser que seja um pouco antes, um pouco depois. Sim. E isso muda, inclusive, a datação de 2012, 21 de dezembro de 2012. Deixa eu só dar... Pessoal, pode ser que não seja em 2012 o fim do mundo. Pode ser 2013, 2014. Alguns especuladores e que trabalham no campo do achismo já estão levando para 2019, porque os caras já sabem que não vão acabar em 2012. Aí, então vamos ganhar até 2019, né? Então já tem essa coisa acontecendo aí, esse movimento acontecendo. Ó, só lembrando, quem está falando, mencionando isso, é um professor, é o Marcelo Lambert. Nós não estamos aqui especulando, é alguém que estudou, é um historiador. Então, quer dizer, o que tem no cinema é uma coisa, né? Sim, e a propaganda, esse marketing todo feito em cima disso, é lógico. A gente sabe que há todo um outro sentido mercadológico, com outras intenções. Tudo bem, mas você vê, já é o que vem acontecendo. Professor, eu gostaria de saber alguma coisa, por exemplo, eu li aquele documentário, Era os Deuses Astronautas, famoso, nos 70, eu não li o livro, eu assisti o documentário, né? Mas, por exemplo, alguma coisa semelhante, todas as pirâmides, por exemplo, seja na Ásia, na África ou aqui na América Latina, tá certo que pode ser ter aquela questão de tempo, né? Eu não sei se o tempo é o mesmo, enfim. Bom, e também aquelas figuras todas que pareciam astronautas, ora com cara de monstros, todos os lugares têm essas esculturas. Existe algum estudo científico a respeito disso? Alguma explicação científica a respeito disso? Olha, científica, nós não temos nada fechado. Isso, inclusive, é foco de uma pesquisa minha de muitos anos, que eu estudo símbolos. Positivo. Símbolos. Eu sou especialista nisso e também dou palestra sobre símbolos, né? E um deles, o mais clássico talvez, são as pirâmides. E é interessante dizer que elas estão em espaços geográficos diferentes. Elas foram constituídas em tempos diferentes, por povos diferentes e com ansiedades diferentes. Obviamente que ela tem a ver com eternidade, o símbolo da pirâmide, com uma série de outras explicações. Mas é algo que nos questiona, é algo que nos incomoda, é algo que provoca, né? Eu acho até que seria uma outra pauta falar só sobre esses mistérios da humanidade. Pô, legal. Né? Que são vários aí que a gente poderia falar. Agora, sem dúvida nenhuma, Peter, às vezes eu tenho a impressão, com esse estudo que eu disse que eu faço sobre símbolos, e inclusive foi instigado por isso, a impressão que se dá é que nós tivemos uma origem única, só que isso refuta qualquer ideia científica, né? Eu, como pesquisador, historiador, tenho uma vida acadêmica também, isso é muito distante do nosso universo acadêmico, mas eu tenho que ser honesto em dizer que isso mexe com o nosso imaginário. Com certeza, acho que todo mundo está em casa. Mexe. O cara faz uma pirâmide na Indonésia, outra ali no Panamá, outra não sei, né? Enfim, a gente não mexe. E com muitas semelhanças em técnicas de construção, objetivo da obra, enfim, é uma coisa muito interessante. Bom, professor, me diz mais sobre aqueles tais sacrifícios
né? Okay. Sem julgá-los, né? Era uma Claro. outra época, enfim. É até um cuidado que a gente tem que ter até como historiador, né? Quer dizer, não podemos nunca julgar o outro, que seria outra civilização, cultura Pois, e assim outro- por outro diante, tempo, né? Claro. Agora, os sacrifícios realmente faziam parte do cotidiano dessa civilização. Eu posso afirmar que os maias eles eram um povo ritual. Só que todo sacrifício ele tinha um sentido filosófico, religioso, dentro, óbvio, da abstração e do imaginário daquele povo. Agora, esses sacrifícios de sangria, né, eles sangravam a virilha, o pênis, a orelha, a língua. Mudou isso, né? aí, hein? E essa ideia, na verdade, a ideia de perfurar o pênis tem a ver com vivificar a terra para que ela possa trazer uma agricultura adequada. A língua é para que o papel que eles queimavam, aquele sangue junto com essa sangria, é para que eles pudessem falar com os deuses. A orelha é para que eles pudessem ouvir os deuses, né? Então tudo, na verdade, tinha um sentido. E mesmo os rituais de sacrifício de morte, eles estavam agregados a necessidades agrícolas, sociais, guerra. É óbvio que nós não aceitamos isso em hipótese alguma. Positivo, né? positivo. Mas esta era a forma que essa civilização se constituía dentro da sua religião e, sem dúvida nenhuma, na sua sociedade. Professor, finalizando, como que eles contavam o tempo, os maias? Eu tenho noção de que por pirâmides, existem pirâmides que eram Sim. feitas... Uma pirâmide que é um calendário, na verdade, é de Chichén Itzá, que fica na península do Yucatán, que é a pirâmide de Kukulcán. Ela é um calendário, porque ela tem 4 lados, cada um dos lados tem 91 degraus, vezes 4, 364, mais a câmara central, 365, que é o nosso calendário civil, que eles chamavam de Raab, que é o calendário civil deles. Então eles manifestavam isso nas pirâmides, templos e etc. Agora, as marcações eram feitas através dos calendários. Então tinham calendários específicos para cada tipo de marcação. Ok. Bom, o tempo é curto, infelizmente, mas a gente vai pegar uma outra oportunidade, professor Lambert. Professor, o seu site, por favor. Ok, o meu site é www.marcelolambert.com e o meu e-mail é contato@marcelolambert.com. Bom, eu quero agradecer imensamente a FIG, em especial o professor Ari Badini, foi meu professor, tá? Ele está aqui acompanhando a gente, eu vou pegar ele depois, a gente vai fazer uma entrevista com ele. Pessoal, um grande abraço para vocês, curtam a vida de vocês, tá? E responsabilidade. Estamos terminando sábado à noite e visitem a nossa página no Facebook, Noite em Destaque, tá ok? Quiser mandar algum questionamento para a gente, enfim, passa a Noite em Destaque. Assim que a gente tiver a inauguração do nosso blog na TV Destaque, estaremos passando para vocês, tá ok? Boa noite, muito obrigado.